Ó, minha conexão caiu. Vamos lá, vamos ver cadê Cecília. Vamos lá, vou achar a Cecília aqui. Ai, não tô conseguindo. Ah, agora sim, Cecília. Olá. Vou te chamar aqui, querida. Boa tarde para todo mundo. A Cecília está entrando. Ei, Marina! Oi, tudo bem? Que Tudo bom falar com jóia? você, recebê-la aqui no nosso perfil. Super prazer, viu? E uma honra. A honra Obrigada é pelo nossa. convite. Obrigada pelo convite seu, né, do Michele, que é super querido aqui. Vai ser um prazer poder contribuir um pouquinho aí com as questões, né, com as coisas que acho que são tão importantes de falar. Que bom estar aqui. Verdade. Que ótimo. E é uma experiência legal porque a gente nunca fez aqui no perfil a live nesse horário. E é legal porque tem famílias que às vezes pedem, né? A gente tem o costume de fazer à noite, mas a gente tem que dar vez para todo mundo também, né? Às vezes à noite é difícil para as outras famílias e é bom que a gente vai diversificando mesmo esse alcance. Que bom, já tem muita gente aí. Boa tarde, eu sou a Marina, eu sou uma das fundadoras aqui da Waze. A Waze é uma plataforma que oferece cursos e atividades para crianças e para adolescentes. Neste momento, a gente fez um formato na nossa plataforma que funciona como um buscador. Então, se você está procurando alguma atividade de mindfulness, de canto, de algum instrumento musical que você queira que o seu filho, ou que o seu filho mostre o desejo por começar, talvez seja esse momento um momento de oportunidade de se conhecer e pode ser iniciado no formato online e a gente espera, né, que depois que tudo estiver controlado e todas as condições tranquilas para que o retorno aconteça, isso pode perseverar lá na frente. Então, se quiser conhecer, é o ex.vc. A gente chamou a Cecília, vou contar um pouquinho porque a gente já queria conversar com a Cecília. E aí, o que aconteceu? Depois das lives que nós fizemos, e as últimas, os temas foram relativos à reabertura das escolas, como que seriam esses procedimentos, qual que era o ponto de vista pedagógico que eu poderia trazer, afinal, eu sou mestre em educação, já tenho muita experiência em escolas. E aí, Cecília, aconteceu que a gente recebeu muita pergunta e muitas pontuações de famílias extremamente angustiadas, com o fato da gente não saber realmente quando vai reabrir, né? A gente está aqui imaginando, eu vou falar um pouco disso também só por curiosidade das pessoas que entraram também. E aí os sentimentos eram muitos. Então, por exemplo, tinha família pontuando que sentia culpa porque precisava mandar a criança no caso da reabertura, né? Tinha família relatando crianças muito ansiosas, porque queriam muito voltar, mas a família está insegura de mandar. Então é aquela coisa, né? Emoções à flor da pele, um misto de sentimentos que às vezes a pessoa não consegue nem identificar mais qual é, em virtude de todo o cenário, né? Que é um cenário de confinamento, um cenário que tudo fica realmente mais sensível. E aí eu falei, pronto, é agora que eu preciso falar com a Cecília, porque eu acompanho seu perfil e já há um tempo, te admiro demais. E acho que as pessoas precisam de um olhar bastante positivo. Não do ponto de vista, né, aquela coisa poliana, não é o positivo de vai dar tudo certo, não é isso. É aquela coisa realista, porém mobilizando o que a gente tem de mais positivo para solucionar os problemas que realmente a gente vai enfrentar. Então, assim, o movimento, né, no Brasil para a reabertura, ele é muito forte. A gente já tem experiências de outros carnavais que não vamos contar, provavelmente, com uma coordenação, né, e uma organização para que isso aconteça, infelizmente. Então, eu vejo que vai ser um movimento descentralizado, cada um no seu momento, até também do ponto de vista sanitário, cada cidade, estado vai estar numa situação.
Mas eu vejo que vai ter uma necessidade enorme de comunicação pessoal de família e escola, para que esse retorno, quando ele for acontecer, ele traga segurança. E isso envolve, inclusive, capacidade de diálogo de ambas as partes. Então, nós temos aí família que precisa dialogar, escola que precisa dialogar e a criança no meio. Então, assim, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre esse cenário, sobre esses sentimentos. E aí a gente começa o nosso papo e eu vou convidar quem quiser fazer perguntas, que fique à vontade. Esse momento é de vocês que estão aí do outro lado. A ideia é realmente trazer um conteúdo que faça sentido. Então, por favor, participe. Marina, que delícia de escutar, né? Primeiro, mais uma vez, agradeço o convite. O Tiago Michele entrou em contato aqui comigo, né? Até porque é muito amigo do meu marido, então a gente, né, tem um contato mais próximo. E primeiro parabenizar, né, pela plataforma, pelo projeto tão lindo seu, né, do Michele. E como chamar a outra sócia de vocês? Acabei de esquecer. É a Carol. A A Carol, Carol. esposa do Tiago. Isso. Não tem Carol. E Achava que tinha mais agora tem alguém. a Jaque. Agora tem a Jaque. Isso. A Carol eu lembrava. A Carol, o Tiago, você e a Jaque, né? Acho que é Isso. uma proposta inovadora, parabéns por isso. Obrigada. E esse momento que a gente está vivendo é um momento que impõe, né, essa flexibilidade de ajustar o formato, né? E vi que vocês fizeram isso aí, buscando uma alternativa para as famílias, né? Quem não conhece a Waze, né? Quem está vindo para essa live da minha página e não conhece a Waze, vale a pena conhecer a proposta. Marina, primeiro a gente precisa falar do momento atual, né? Essa possibilidade do retorno às aulas está lá no futuro, né? E é um futuro muito incerto, como você falou. Quando a gente fala de saúde emocional, de equilíbrio emocional, e eu tenho dito muito assim que essa pandemia, né? Essa pandemia, ela é, na minha percepção, e até numa percepção mais espiritual, que não tem a ver com religião, tá? É um portal, né? E a quarentena é uma travessia. Todos nós vamos fazer essa travessia, que vai demandar da gente, sobretudo, saúde, fôlego emocional, mais do que qualquer outra coisa, né? A gente não sabe quando vai acabar essa travessia, como chegaremos lá, mas a gente vai atravessar, né? O como, e aí eu costumo dizer muito, a gente pode ir ou pela dor ou pelo amor, né? Então, não é poliana, não é olhar de uma forma poliana como você traz, mas é viver esse momento com a resiliência que isso demanda, né? Perfeito. Não é ficar em um buraco lamentando, ai meu Deus, claro que tem muitas coisas sérias em jogo, saúde, são vidas, questão econômica de famílias que estão, né? Enfim, cada um no seu contexto tem que olhar para isso com todo o respeito, né? Com toda a responsabilidade que isso demanda, mas ficar nisso, né? Acaba que isso vira um buraco. Então a gente tem duas oportunidades: ou ficar no buraco ou criar, né? Mobilizar desse desafio coisas grandiosas que e aí, quais possibilidades de caminho? E nesse momento, como você traz também, Marina, as famílias estão vivenciando tudo muito aflorado, né? Ao mesmo tempo que uma intimidade maravilhosa está sendo vivenciada, né? Tem pais e mães que me falam assim, Cecília, que delícia acordar e ficar o dia inteiro com os meus filhos, porque eu saía para trabalhar às 6:30 da manhã, voltava 9, eu saía, eles estavam dormindo, chegava, eles já estavam dormindo de novo. Então, ao mesmo tempo que traz essa possibilidade de uma intimidade nova, né, dos filhos olhando os pais no dia a dia, no cotidiano, novos hábitos, também tem esse excesso de convivência que impede a gente de ter uma privacidade, e aí tudo intensifica. As crianças compartilham do nosso campo emocional, não adianta eu ficar rindo para os meus filhos, se eu estou desesperada, angustiada, se eu não estou conectada comigo mesma, se eu estou muito no piloto automático, os meus filhos pequenos aqui, a Mel de 5 anos, o Ian de 1, eles se conectam com isso e vão mostrar isso lindamente no comportamento desafiante. Vão fazer mais birra, vão chorar mais, vão me demandar mais. Eu lembro um dia que eu estava lavando, arrumando a cozinha, totalmente mal-humorada, assim, com raiva de estar ali, com preguiça dos meus filhos, porque a gente sente isso também, esgotada fisicamente.
E eu olhei para uma perna a Melissa agarrada, para outra perna o Ian agarrado, e aí a sensação que eu tive é daquele filme Gremlins, sabe? Aqueles bichinhos subindo de gente. E aí o problema não são as crianças, né? Eles Claro. respondem nosso campo emocional, os adultos somos nós. Então, quando você fala de medo, ansiedade, preocupação, primeiro ponto, como que a gente pode cuidar das ansiedades, dos medos dos nossos filhos? Marina, não tem atalho, né? É olhar Não. para dentro. Não é assim, ai, o meu. E aí, toda vez que eu recebo assim, hoje eu atendi de manhã um casal, Cecília, meu filho terrível. Aí eu quase estou fazendo assim nas sessões, eu pego um espelho, quase estou pegando um espelho. E aí, como que você está? Porque para os nossos filhos, a gente também está terrível, né? Algumas vezes. Só um exemplo hoje. A Mel chegou para mim depois do almoço e falou: Mamãe, vai lá fazer suas coisas no escritório. Eu falei: Não, filha, mas agora eu tô querendo brincar com você. Aí olha o que ela me fala: Marina, mamãe, mas agora eu que estou precisando de sossego. Porque às vezes eu falo: Ai, vai para lá que eu tô precisando de sossego. Então, assim, a gente se coloca num lugar somos todo-poderosos, né? Nós somos, eu sou o adulto referência, eu estou num palco, num pedestal, e é preciso descer, né? E entender que quando os nossos filhos estão mais desafiantes, é quando eles mais precisam do nosso olhar, do nosso colo, da nossa compreensão. Só que pode ser que nesse dia a gente não está bem, a gente não está inteiro, a gente está angustiado. Não estou pregando aqui a maternidade perfeita, eu estou sempre rindo, não Não. estou. Eu grito, tem dia que eu bato porta, tem dia que eu bato a porta do micro-ondas, que quase que vai quebrar aquele negócio de raiva. E aí, mas eu entendo que é hora de parar, de respirar fundo e de cuidar de mim. Então, a Isso. primeira forma de cuidar da ansiedade das crianças em relação ao retorno da possível volta às aulas é cuidar da minha ansiedade. Qual que é o meu medo, qual que é a minha preocupação, qual que é a minha necessidade. E fazer as pazes. Eu li uma coisa muito linda num livro que vale a pena ler, da Elisama Santos. Quem não Ah, conhece, vale a pena conhecer. excelente. Educação Ela não trabalha com violenta? educação não violenta, né? Ah, E eu comprei o livro novo dela que chama Por que Gritamos? Já é sensacional o título, o porque título. desconstrói aquela coisa. Ai, não, eu não grito, né? Não, eu não fico nervosa. E ela dizendo muito assim, da gente fazer as pazes, Marina, com a parentalidade possível, real, e não a parentalidade ideal. O que significa isso? A gente vai errar, a gente vai ficar sensível, a gente vai falar coisas, fazer coisas que às vezes fala, nossa, para que eu falei, por que eu fiz? Qual que é o caminho que não tem atalho? Eu vou precisar me cuidar. E às vezes precisar me cuidar significa fazer uma terapia mesmo, online, nesse momento, buscar grupos de apoio, conversar com a mãe, com um amigo, ler, meditar, ter pequenos momentos para a gente se olhar. Né? Não adianta assim, Cecília, como que eu vou cuidar da ansiedade do meu filho? Aí eu pergunto, como é que está a sua? Aí a pessoa Perfeito. tem, a minha? Não, mas vamos falar do meu filho. Sim, mas para falar do seu filho, a gente precisa falar de você. Sabe o que E que eu aí, lembro, Cecília, quando você fala isso? Eu já falei isso numa outra live, porque me veio também essa cena. Quando a gente está viajando de avião, né, e as aeromoças vão explicar sobre turbulência, sobre despressurização, a primeira coisa, quando as máscaras caírem, coloca os adultos, depois ajuda as crianças. Então, acho que isso é uma metáfora que fica muito clara da importância do adulto estar bem. Não é o estar bem, é, é assim, é se conhecer mesmo. Exato. É assim, é ser humilde também para reconhecer que não está bem, se aceitar e encontrar uma maneira de voltar para o eixo, vamos dizer assim. É isso que você está falando. eu estou dizendo assim, Marina, que assim, a gente não vai estar bem sempre. Isso é irreal, isso é Perfeito. uma mentira, isso aí Mentira. adoece. Né? Então, assim, sempre que possível, nos meus posts, eu gosto de escrever que às vezes eu grito, que às vezes eu perco a paciência, né? A gente desconstruir essa parentalidade ideal zona aí, porque ela não existe, né? Não. Mas é muito assim, eu aceitar que, olha, hoje eu não tô bem, mas por que eu não tô bem? O que eu tô sentindo? É medo? É ciúme? É raiva? É ansiedade? Então, eu tô ansiosa. Por quê? Porque eu tô ansiosa porque eu não sei se eu vou perder meu emprego, se eu não vou. Eu tô achando que eu sou uma péssima mãe. É olhar para isso com toda a sinceridade do mundo e pensar, ok, tudo bem, eu senti isso. Agora, o que eu posso fazer com isso? Eu posso ficar ali me lamuriando, eu sou uma péssima mãe, sou uma péssima mãe, sou uma péssima mãe,
ou vou buscar ajuda, sabe? Eu vou buscar uma orientação, um grupo de apoio, tem vários grupos lindos acontecendo online, vai buscar uma terapia online, vai, né, encontrar com as suas amigas online, vai ler livros de... Enfim, vai fazer algo que te abastece. Aí, sobre esse exemplo que você traz, Marina, eu lembrei outro dia, eu fui dar uma volta no quarteirão com os meus filhos aqui, a gente está no apartamento, né? Estou no apartamento com 2 crianças pequenas. Um dia eu não aguentei, fui dar uma volta no quarteirão, aí subi correndo para em casa, peguei o Ian no colo e fui lavar a mão dele. Só que olha só, aí na hora me caiu assim, falei, gente, olha a criatura lavando a mão do filho antes de lavar a própria mão, né? Um pouco isso aqui de... eu tenho que me higienizar primeiro para poder higienizar meu filho. Então, se eu quero cuidar da ansiedade dos meus filhos, dos medos, não é que eu tenho que estar sem medo e sem ansiedade perfeita, não, mas eu tenho que saber como eu estou e entender que isso é meu. Né? Teve um dia que eu estava super sensível, que a Mel me viu chorando. Mamãe, você está chorando? Eu falei, tô, filha, mamãe está chorando. Por quê, mamãe? Eu falei, filha, porque eu tô triste, eu tô com muita saudade da vovó, tô com muita saudade de um monte de coisa, mas isso é meu, tudo bem, mamãe, ficar assim, depois isso vai passar. É preciso dar a referência correta para a gente mesmo e para os nossos filhos, né? Não é que eu vou ficar desabafando com os meus filhos, mas eu não vou fingir que eu tô Que bem, eu tá não vou tudo bem. fingir que caiu um cisco no meu olho, olha, filha, eu tô chorando. Mamãe, vamos brincar? Não, hoje eu não quero, filha. Por quê? Porque eu tô cansada, hoje mamãe não tá bem, eu tô mal-humorada. E verbalizar para eles que não é com eles, né? Não, não é a culpa, não é deles, né? Aquilo é Isso. seu. É. Isso não é seu, né? Não é por sua causa. E isso é tão importante, Marina. A gente não aprendeu isso, né? A gente não, Não. assim, se alguém da nossa geração aqui de mães e pais bebeu dessa fonte de comunicação sobre É sentimentos, foi a exceção da exceção, né? super, Porque não super. bebemos dessa fonte, não é porque nossos Não. pais são ruins, negligentes, é porque eles também não beberam dessa fonte. Então, Perfeito, é nós, isso mesmo. hoje, os pais dessa geração, a gente marca uma quebra de paradigma e uma busca muito diferente. Nós somos, talvez, a primeira geração de pais e mães que busca, peraí, eu quero escutar meu filho, eu quero me humanizar, né? Eu quero que a gente tenha um diálogo, eu quero que ele colabore, não que ele obedeça o que eu mando. Então, e aí fica muito sutil, né? Esse limiar aí entre até que ponto eu falo do meu sentimento com meu filho, até que ponto eu tenho que bancar perfeita, porque senão ele não vai me respeitar. Tem esse mito, né? De que se eu chorar, se eu pedir desculpa, se eu der da minha fragilidade, meu filho não vai me respeitar. Pelo contrário, né? Ele vai Contrário. solidarizar, e aí você, para ele, vai ser um pai e uma mãe mais alcançável, né? Minha Real. mãe também é. Verdade. Concordo plenamente. E a gente sente isso quando a gente estuda um pouco e recebe mentoria sobre a comunicação não violenta, a gente percebe exatamente tudo isso que você falou. Faz muito sentido. Aqui aconteceu, eu tive uma semana para trás, assim, umas últimas semanas, assim, uma semana especificamente, que foi bem intensa, sabe? Acho que eu estava de TPM, estava tentando me organizar com o trabalho, eu comecei a fazer umas outras coisas, enfim. E aí eu desconectei total dos meus dois aqui também. Eu tenho uma que fez 2 e um que vai fazer 4. E Quase aí, igual aqui. quase igual, pois é. É. E aí ele começou, o meu filho mais velho começou a falar para mim que a mãe dele era minha irmã. Falou que tinha mudado, que agora a mãe dele era minha irmã porque ela brincava com ele. Assim, você vê claramente, você olhar por trás do discurso, ele estava querendo dizer que eu não estava dando atenção. E olha que eu estava brincando, mas eu estava em outro planeta, sabe? Assim, eu estava brincando sem estar brincando. Eu brincava, mas eu viajava numa coisa que tinha que acontecer, sabe? Assim, então, assim, isso que você falou lá no início, que a possibilidade de abertura isso aí eu que estou falando, né? A possibilidade de abertura é real, mas não existe data. Essa incerteza, ela deixa a gente assim, um pouco lá no futuro. E estar lá no futuro também contamina quem está ao nosso entorno, né? E aí as crianças ficam um pouco também ansiosas com uma coisa que pode acontecer ou não. E aí o que eu queria te perguntar é assim, e aí? E a criança, então, de querendo ou não, ela está participando desse abre não abre, ele vê a mãe conversando com o pai. Como que a gente conversa sobre isso?
Eu sempre falo também, Marina, que assim, só fechando o seu exemplo, porque ele é muito lindo, assim, acho que é importante falar disso. As crianças se conectam com a nossa disponibilidade real, né? Eu posso estar sorrindo para os meus filhos sentada no chão, mas se eu não estou ali no meu querer, na minha entrega, eles se conectam e vão responder a isso, né, com o comportamento ou com uma fala. E é muito importante a gente se abrir para escutar, né? E como é que fala com a criança? Vejo muitos adultos assim, Cecília, mas eu fico com medo do meu filho sofrer, eu fico com medo de como que ele vai receber. As pessoas tendem a colocar as informações muito embaixo do tapete, né? E eu falo que isso só gera mais ansiedade, mais angústia na criança, porque ela tende a fantasiar. E a gente não sabe, né, o nível de fantasia, mas a criança tende a fantasiar de uma forma talvez muito maior, muito mais tensa e intensa do que de fato é a situação. Sim. E outra coisa importante, ela tende a fantasiar coisas negativas em relação a ela, como se ela fosse a responsável pelo problema. Isso é muito louco, mas as crianças, elas se responsabilizam. Vou dar um exemplo aqui, separação de pais. É muito comum uma criança fantasiar que, aquele dia eu não fui uma boa criança, só que inconsciente. Eu não fui uma boa criança e tal, então aí ela se culpa e aí ela gera um monte de sintomas. Então, assim, eu falo, e aí eu uso essa metáfora, ao invés de colocar embaixo do tapete, tem que jogar no ventilador, sabe? Tem que jogar no ventilador, ou seja, eu preciso abrir. Agora, claro, não preciso contar para os meus filhos, né, que o coronavírus já matou não sei quantas pessoas, que o hospital não tem mais lugar para ninguém. Eu não preciso contar isso. E um cuidado muito importante, desliguem a televisão. As crianças não precisam escutar esse tanto de desgraça. Nem vocês, adultos, precisam, né? Isso adoece. A notícia que você escuta, que você processa, que você tem uma visão crítica de esses dados aí estão irreais, ou estão incompletos, ou não estão sendo colocados de uma forma... Ou, às vezes, uma reportagem que para você é simples, para sua criança que passou ali, ou que você acha que está concentrada em outra coisa, mas está te escutando, ela fica apavorada, né? Então, primeiro é cuidado com o que você abastece o campo familiar. Televisão não tem que ficar ligada em noticiário enquanto a criança está acordada, não. Sugiro que você coloque um fone de ouvido para escutar no seu celular, ou leia mensagens, ou vai escutar sobre isso, sobre essa pandemia, sobre esse tanto de desgraça que a televisão coloca, acho que às vezes de uma forma bem maldosa mesmo. Se você quer escutar isso, se você acha que isso te ajuda de alguma forma, eu não sei como pode ajudar, mas se você ainda acredita nisso, vai escutar isso quando seu filho dormir. Ou então você vai assistir com seu filho do lado, depois você vai sentar com ele e vai explicar, e vai problematizar, e vai escutar. Como é que foi para você escutar isso, filho? O que você sentiu? Se você não tem disponibilidade para isso, desliga essa porcaria dessa televisão. Tem crianças adoecendo de ansiedade, de medo, porque ficam escutando esses noticiários irresponsáveis, né, que trazem notícias dessa forma. Não que não tem que ter notícia, tem que ter, mas com mais cuidado, né, com mais, enfim. E a gente sabe que tem questões políticas por trás, enfim, não vamos entrar nisso não. Mas primeiro é cuidar do campo familiar. E aí, como falar com a criança? E o que falar? Vezes, Marina, o que falar? Primeira coisa, se a criança pergunta algo, é abrir, aí você faz uma pergunta da pergunta. Por exemplo, tá? A Mel perguntou para mim assim um dia, mamãe, que dia que a quarentena vai acabar? Primeiro, eu tenho que dar uma resposta real. Eu não tenho que fantasiar a resposta, não. Aí ela já me perguntou isso várias vezes. Eu falo, filha, eu não sei. Isso é verdade, eu não sei. Mas aí eu trago uma referência real também para prepará-la. Mas eu só sei que vai demorar. Aí, só que eu tenho que tentar entender o porquê da pergunta, né? Por que você está perguntando isso, Mel? Aí ela estava meio sensível, assim, não sabia responder. E aí eu já me adiantei. Eu falei, eu acho que eu sei. Eu acho que está com muita saudade, né? Dos seus amigos, da escola. E ela começou a chorar, toda sensível. É buscar nas entrelinhas. Agora, Entendi. por exemplo... Se uma criança pergunta assim, se está apavorada, mamãe, eu não posso ver, vou dar um exemplo aqui, tá? A criança pergunta assim, mamãe, por que eu não posso ver a vovó? Ou por que a gente não pode sair, tá todo mundo de máscara? Eu vou responder, olha, porque a gente está vivendo
uma situação que chama pandemia, que tem coronavírus, que é um vírus que as pessoas adoecem, e algumas pessoas podem adoecer de uma forma muito grave, e aí a criança pode ficar apavorada e perguntar, mamãe, e se você pegar? Se eu pegar o quê, filho? O que você quer me perguntar? Porque às vezes a criança quer perguntar algo e não consegue verbalizar. Então, a gente ajudá-la a esmiuçar a pergunta que ela traz, né? Perfeito. Ela pode querer dizer assim, tô com medo de você morrer, de te perder, de ficar sozinho. Então, a gente ajudar... quando vem uma pergunta, ao invés de trazer só a resposta objetiva, é entender que sempre que uma criança faz uma pergunta objetiva, tem algo subjetivo por trás, tem um medo, tem uma preocupação, ou então é perguntar, por que você está perguntando isso? Onde que você escutou sobre isso? Ou o que que você sabe sobre isso? Para ver o nível de resposta que eu dou, né? E aí, se a criança me vê ansiosa, angustiada, eu tenho que contar para ela, filha, eu tô preocupada, porque o vovô, ele tá doente, ele tá com coronavírus, ele foi pro hospital. E aí, se a criança vê chorando, fala, olha, mãe, eu tô triste, filha, mas seu vovô tá sendo cuidado pelos melhores médicos, vamos rezar também, se essa é a sua fé. É sempre trazer referência real, não aprofundar demais, porque às vezes a gente traz uma informação que, ao invés de acalmar, vai trazer mais ansiedade ainda, né? Então, acho que é muito ir assim, devagarzinho, não ficar só no objetivo, trazer sentimento. Meu filho me perguntou alguma coisa de quarentena, de coronavírus, eu vou responder, mas por quê, filho? Você está com medo? Ou você está preocupado? Ou o que você pensou? E claro, quanto maior a criança, mais ela tem Isso. capacidade de colocar isso em Elaborar. palavras. Quando a criança é muito pequenininha, pode propor fazer um desenho, né? Assim, trazer no desenho ali uma forma de contar, de comunicar. Mas esconder é muito ruim, né? Uhum. Outra coisa, muitas famílias já têm data de retorno ao trabalho. E as escolas não têm data de retorno. Olha que situação, Cecília. E a angústia, ela, mesmo, né, que a gente faça todo esse esforço, ela tá ali. O que você aconselha? Que tipo de autoconversa, né? Claro, assim, talvez conversar com uma pessoa, uma psicóloga, né? Alguém que consiga numa terapia te ajudar, é o ideal. Mas também tem família que não tem condição de fazer isso, enfim. O que você aconselha? Aquela família, aquela mãe, aquele pai que tem data de retorno ao trabalho presencial e não sabe onde colocar a criança, não sabe, não tem rede de apoio. Vamos pensar numa situação que acontece e é a realidade. É por isso que, inclusive, em muitos grupos nos quais eu participo, quando alguém fala em reabertura de escola, vira uma guerra. Eu não sei se você está experimentando isso. Fica todo mundo discutindo se quer que abra. O ponto é, a gente não tem nenhuma ingerência sobre isso. Nenhuma. Não vai depender do desejo das famílias. E talvez elas reabram numa circunstância péssima. Existe isso também. Então a gente tem que lidar com muitos fatores que estão ali no futuro. Mas assim, vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, o Duque de Caxias estava programado a reabrir, Manaus estava programado a reabrir. Eu peguei umas datas assim. Mato Grosso do Sul e Minas, até 31 de julho tem um decreto que não permite. Mas no Pará, Marabá, voltar em agosto, João Pessoa pretende voltar a 12 de julho. Então, assim, está cada vez mais perto. A abertura econômica tá convocando essas famílias para voltarem ao trabalho. Então, essa desorganização realmente deixa todo mundo muito angustiado e que não sabem o que fazem com as crianças. E aí, nesses grupos, começam as batalhas e tem gente que, às vezes, não consegue ter a compaixão de perceber que tem família, que às vezes é mãe solo, que não tem onde pôr a criança. E que ela vai ter que fazer o sacrifício, porque é um sacrifício nessa situação. Às vezes a mãe, o pai não querem, tem medo, né, que a criança retorne, mas precisam. E aí, o que você aconselha nessa situação especificamente? É um desafio, né, Marina? Longe de mim ter a resposta para o que a pessoa vai fazer da vida dela, mas acho que é bem importante primeiro olhar para isso, né? Olhar para peraí, se isso vai acontecer em breve, se tem a probabilidade disso acontecer,
eu preciso olhar para isso. Não é assim, ai, deixa para eu pensar nisso quando Ah, voltar ao meu ótimo, trabalho. Já é, ótimo. assim, traçar um plano de ação. Se o seu trabalho vai voltar daqui a um mês, a sua situação é diferente da minha, né? Porque Perfeito. eu trabalho autônoma, eu posso trabalhar em casa, meus filhos estão aqui do lado e tal. Agora, se eu tivesse que voltar para uma empresa de 8 às 18 daqui a um mês, eu vou olhar para a minha angústia, para o meu medo, para a minha insegurança, vou cuidar disso, vou buscar um apoio profissional. E só um parênteses, tá, Marina? Tem Tá. vários atendimentos psicológicos gratuitos online, várias Olha, redes que de apoio. ótimo. Depois eu vou te mandar pelo WhatsApp Tá, para você divulgar, né, em algum ótimo. espaço aqui. Porque as pessoas Perfeito. não sabem disso. Eu acho que eu tenho que Não, despender de um valor muito grande. Busquem apoio para falar disso. Eu estou morrendo de ótimo. medo, sabe? Eu estou inseguro. E é preciso fazer as pazes com a vida real, né? A vida ideal, ela está no idealismo, ela está no sonho. Qual que é a minha vida real? É essa, vou voltar ao trabalho daqui a um mês, meu filho não vai ter escola. Então, é traçar um plano de ação. Talvez criar junto, né? Eu tinha uma amiga que era mãe, Marina, lá em Florianópolis, sozinha, sem rede de apoio alguma, e ela precisava de ajuda, não tinha ninguém de família, não conhecia ninguém. Ela começou a mobilizar, ela ia para a praça, para a praia, para os lugares onde tinha outras mães, ela começou a criar um grupo de mães que se autoajudavam. Olha que legal. Às vezes eu vou precisar protagonizar um movimento que vai me ajudar e que eu vou ajudar outros. Então, assim, é buscar, gente, Perfeito. tem mais alguém na mesma situação que eu? Vamos conversar e pensar junto? Vamos Sim. desabafar primeiro e pensar em saídas? E aí essa minha amiga, ela criou uma rede, um grupo de mães. Então, às vezes, ela ia fazer uma entrevista, porque ela estava se recolocando profissionalmente, ia fazer uma entrevista, deixava o filho para as outras mães que estariam. Então, elas já se mobilizavam, assim, não tinha mãe, não tinha ninguém para deixar o filho, a mãe dela, que eu falo, né, a avó da criança. E aí ela precisou criar isso, né, da angústia dela. Então, primeiro, o que você faz se você está nessa situação? Olha para dentro de você e cuida disso para você não adoecer, né? Para não criar para não virar uma crise de pânico, de ansiedade, para você cuidar disso. Cria um plano de ação, se não der conta sozinha, pergunta, gente, quem mais está nessa situação? Um outro ponto, entre em contato com a empresa, com o seu trabalho, e fala, olha, estou com esse problema. Será que vocês podem me Ótimo, ajudar? Como que a ótimo. gente pode viabilizar isso? Eu acho, Marina, que é hora da gente solidarizar não só deixa eu só ver como é que tá o meu sinal aqui. Aí parou um pouquinho. Você estava Agora falando, voltou? voltou, você estava falando Tá. a hora da gente solidarizar. Não só com o que está mais evidente, né? Por exemplo, quem é de BH viu que o sebo lá do Odilon foi incendiado, todo mundo solidarizou para doar livros. Isso é maravilhoso, temos que fazer esse movimento sim. Mas, assim, os gerentes, os donos de empresa, têm que se solidarizar com a realidade das mães, das famílias. Eu tenho 2 crianças que não tem para onde colocar. Como que a gente pode flexibilizar? É, buscar abertamente uma ajuda. Olha, não sei, não tem como te ajudar. Ou pode ser que o seu chefe ou o seu gerente fale assim, nossa, vamos pensar junto? Gente, tem É, mais alguém na situação da fulana? A gente vai perfeito. contratar, então, uma pessoa que eu vou descontar X no salário para vocês trazerem as crianças para, sei lá. Mas, Não às vezes, a esperar gente tem que... calada sofrendo, né? Que você É, está falando, é, protagonizar, mobilizar, todo mundo consegue fazer no que está mais perto e aí pensar junto. E eu acho que uma das palavras mais maravilhosas para a gente lembrar sempre desse momento que a gente está vivendo é a colaboração. Acho que nunca, nunca a gente foi tão importante pensar nessa palavra, porque sem ela, eu acho que a gente não conseguiria passar por tudo que a gente já passou. esse exemplo que eu dei, Marina, de chegar até a sua chefe ou seu chefe ou a empresa e falar, eu medi o grupo de mães de bebês, né, de 0 a 6 meses, lá no Instituto Nascer. Agora a gente interrompeu porque era presencial. E eu lembro, Uhum. e as mães passam por um desafio muito grande na volta ao trabalho, no retorno ao trabalho. E elas ficam criando um monte de angústia. Ai, quando eu voltar, eu não vou ter tempo. E aí teve uma que chegou um dia e falou assim, gente,
liguei para o meu chefe e falei, olha, eu vou precisar ordenhar, quem não sabe o que é ordenhar e tirar o próprio leite, mas eu não sei como, porque ela trabalhava numa rádio, e aí não tinha espaço, ela ficava pensando, eu vou ter que ordenhar dentro daquele banheiro pequenininho, não sei o quê. E aí ela trouxe a angústia para o chefe dela, que era um homem na época, e ela falou assim, eu vou falar porque eu não estou aguentando mais, eu vou explodir. E ele falou, olha só, não pode deixar que eu vou arrumar uma salinha para você fazer isso. Ah, Que aí tirou alívio. aquele peso, e aí isso ficou muito claro, sabe, Marina? Assim, se eu tenho um problema, eu preciso pensar racionalmente em possíveis saídas. Então, eu posso pedir ajuda para o meu chefe, eu posso juntar com outras mães, ou eu posso, caramba, meu filho é mais importante, eu vou sair desse emprego e eu vou fazer uma coisa manual, vou criar uma outra coisa. São saídas, né? Tem Agora, que se o olhar para marido todas elas, igual você falou, sem dúvida. Escrever, eu adoro fazer lista de possibilidades. é, Quando eu materializo, eu consigo enxergar e eu vou desenhando que caminho que rola naquele momento, né? e depois você vai para eliminação. Não, sair do meu Isso, emprego, eu não quero e nem vou, porque eu não nem posso. Então, posso. risquei. Risquei da minha lista. Eu posso perder o meu medo, a minha vergonha e me expor para o meu chefe. Ah, mas se ele me mandar embora, se ele te mandar embora, é porque não era para ser. Porque se você está num lugar que não pode falar da sua angústia, a pessoa não te escuta, mas acho pouco provável você ser mandado embora por isso, né? Também. É. Agora, então, gente, no grupo de mãe, mais alguém está com esse problema? Ou então desabafa no grupo, alguém pode trazer uma saída, uma luz. Isso. Sozinho a gente não vai dar conta. Não, É isso, né, não Marina? consegue. Sozinhos não vamos dar conta. Nunca, Então nunca. é E preciso isso falar. de é preciso falar, e aí eu lembrei do ponto do diálogo com a escola, porque eu vi aparecendo que algumas pessoas de escola, colegas meus, gestores, dá uma dica, ou, né, conta pra gente assim. Eu tenho lido muito sobre o possível retorno, né, e alguns protocolos de retorno. É interessante que algumas escolas, desculpa, alguns países, como protocolo de retorno, o número um é o cuidado com o emocional das crianças. Que cuidado vai ser esse? Olha que importante. Eu fiquei muito feliz na situação especificamente do Canadá. Eu estudei o plano de retorno deles todos. É um negócio tão maravilhoso. Sabe, assim, um cuidado. Eles vão voltar em setembro, né? Já a curva já está achatada, eles estão embasando também em muitos dados em relação à carga viral em criança, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas está todo mundo tateando onde pode, né? É novidade para todo mundo, para a área médica também, não é nada que eles sabem. E na escola não, tem uma creche em São Paulo, que é a creche do Instituto da Criança, eu acho que é uma parte do Hospital das Clínicas, a creche, eu esqueci o nome da creche, mas é a creche lá do HC. É a creche que acolhe os filhos dos colaboradores do Hospital das Clínicas. Ela não fechou. Que legal. Não Ela está fechou? aberta. Não, não fechou. Ela está funcionando, funciona durante toda a pandemia. E aí, e não só ela, aí no dia que eu ouvi o chefe, o médico-chefe sanitário da creche, eu falei, gente, peraí, os abrigos infantis também não fecharam. E aí, esses lugares todos cuidando do emocional de quem está e de quem colabora naquele espaço. Então, eu contei isso para dizer, para você contar para a gente sobre esse retorno, né, que é possível que aconteça, esse cuidado emocional que a escola vai precisar ter com essas crianças, é sobre isso que eu quero que você fale, mas para contar esse fato que eu não sei se vocês pensavam nisso, mas, gente, sim, os abrigos infantis estão abertos. Olha, ou seja, há pessoas fazendo protocolos de segurança sanitários para que os lugares que precisam cuidar das crianças, inclusive dos idosos também, os asilos, mantenham-se abertos. Então, isso me acalmou. Eu estou contando porque isso me acalmou. Falei, gente, porque a hora que a gente entra na loucura da pandemia, você fica, não, tá tudo fechado, tá todo mundo preso em casa. Não, as crianças não desapareceram, não. Tem criança que está em casa, tem criança que está na rua e tem criança que está em abrigo. E esses espaços estão sendo olhados. Então é possível. Isso me acalmou. Eu fiquei, eu olhei para isso e me trouxe paz. E eu queria trazer essa paz também para vocês. E aí me conta, esse retorno, que cuidados emocionais são, do que a escola tem que conversar com essas crianças? Dá um help para esses gestores que estão aí, Adorei essa professores. pergunta, que delícia. Eu já trabalhei em escola durante muitos anos também, né? Meus avós tinham uma escola de educação infantil e a proposta não era nada tradicional, né? Era uma proposta muito assim de escuta. Eu acho que se eu fosse gestora ou dona de uma escola, ou tivesse à frente disso, a proposta no primeiro mês seria
vamos falar da primeira semana, tá? Mas assim, foco zero em conteúdo, ao invés de o que eu falaria, é como que eu escutaria. Deixa eu te abraçar, vem cá, peraí, deixa eu te abraçar. Um É abraço. como que eu escutaria. Então, como que uma criança é escutada? Quando ela está brincando livremente. Primeiro dia, gente, só brincar livre. Ah, mas o menino tem 11 anos. Ele precisa brincar livre. É abrir a porta da escola. Gente, meninada, vão lá brincar, extravasar. Lembra que as crianças estão enfurnadas, assim, privilegiadas estão em casa, mas a maioria está dentro de apartamento, nas telas. Então, é abrir uma semana, zero conteúdo. Vamos escutar. Como que a criança se comunica? Brincando livremente. Como mais? Artes livres, pintura, desenho, massinha, pintar o próprio corpo, teatro, livre, liberdade de expressão. Abrir roda de Perfeito. conversa, não é assim. Fulano, vamos lá, artigo indefinido, equação. Gente, isso agora tem valor menos 1 trilhão, não é nem zero, é menos 1 trilhão. Ai, As sem dúvida. crianças precisam esvaziar. Abre uma roda de conversa, não é para falar, não. O que a gente tem para falar? Não, você tem que aprender a escutar. Eu amo o Rubem Alves, que ele falava assim, vejo muita gente falando sobre aulas de oratória, mas ninguém falando de aulas de escutatória. Escutatória, é Né? verdade. Então, assim, vamos desenvolver a escuta e as crianças vão chegar mais agitadas, não é porque tem problema, não. Vão chegar mais estabanadas, vamos dizer assim, com comportamento mais agressivo, mais intenso. Se eu fosse gestora de uma escola, se eu estivesse à frente, eu ia falar, gente, não é para fazer fila, não é para fazer chamada, é para esquecer esses protocolos e abrir para como que a gente pode fazer os meninos se esvaziarem, inclusive os professores que devem estar assim, um Nossa, nível de tensão, de estresse, de angústia. A minha mãe é professora, ela ficou o primeiro mês da pandemia quase que chorando todos os dias, desesperada, porque teve que enfiar a goela abaixo uma aprendizagem, uma plataforma que ela nunca tinha usado, né? Ela odeia esse universo digital, é de outra geração, um nível de tensão, de estresse, de medo, de angústia. Então, assim, esquece conteúdo, livro didático, esquece ano letivo, esquece prova. Eu ficaria o primeiro mês sem o foco é esse, é saúde emocional. Sabe por quê, Marina? Uma criança saudável emocionalmente, ela vai aprender equação de segundo grau, pronome, nananã, em 3 minutos. Uma criança angustiada, preocupada, com medo, você pode ficar ali o mês inteiro ensinando aquela porcaria daquela equação. Desculpa, porcaria, não que é inútil, mas assim, sim, você pode ficar o entendi. mês inteiro. Ela não vai processar, porque tem É, angústia. Então, antes de querer verdade. introjetar conteúdo, tem muita coisa para ser esvaziada. É o que eu faria. Se eu tivesse Nossa, uma eu escola. achei maravilhoso isso que você falou. Sabe por quê? Eu nem não estou vendo, na verdade, eu não estou vendo e demorei a ver de algumas instituições esse movimento. Para algumas até já começou, elas já estão conseguindo fazer com que esse esvaziamento comece já nesse formato online. Algumas não, algumas vão atropelando com conteúdo e vão cobrando da família, você está atrasado uma semana, né, lá no sistema. E Uhum. aí, essa criança, ela vai chegar, essa que a escola não está cuidando desde agora, talvez, ela vai chegar muito mais doente do que aquela que talvez está sendo ouvida nesse momento. Isso, Marina, é tão sério e é de uma desumanização tão grande, né? Você exigir que uma criança engula o formato digital. A criança, ela aprende através de dois vieses, né? Você sabe, né, Marina? Você trabalha com Claro, educação também. O primeiro é sentido, eu tenho que ver sentido no que eu aprendo. E o outro viés é o afeto, é a afetividade. E o online, essa tela, para criança pequena, para criança, muitas vezes desprovido de sentido, totalmente frio. Então, ela não se conecta. Algumas crianças sim, outras menos. Algumas vão demandar tempo, vão precisar de tempo para se adaptar, outras não vão se adaptar.
Também sim. vejo várias escolas atropelando, né, com muito conteúdo, que eu acho assim. E aí teve uma mãe que perguntou assim para mim, teve uma semana que eu falei sobre excesso de telas, né, no meu Instagram. Eu E aí assisti. várias mães, Cecília, como é que faz com a escola que manda tanta coisa? 4 horas de aula online por dia. Eu falei, como é que faz? Repensa a escola. Sabe por É, quê? Esse é o momento de repensar tudo na vida. tudo, Repensar tudo. os gastos, estilo de vida, como que eu estava me relacionando com o mundo, comigo mesmo, inclusive e sobretudo a escola. Teve uma amiga Perfeito. minha que falou, Cecília, eu vou tirar meu filho da escola porque eu desencantei. Porque eu vi que a forma como estão lidando com a gente, enquanto pessoas, está tão fria que não é isso que eu quero com meu filho. Então, assim, é para pensar. É para Fazer pensar. desse momento um momento de reflexão, inclusive disso, porque isso às vezes é um paradigma para algumas famílias, né? Porque aquela escola, ela é número um, ela é top não sei o quê, mas escola não é isso só, né? Aliás, a escola não deveria ser isso, ela deveria ser primeiro um lugar de acolhimento, de fazer ser humano, né? De ser humano. Isso as escolas também têm que fazer a meia-culpa agora e refletirem, né? Sobre o seu papel na Claro que sociedade. e claro, né, Marina, que as escolas também estão numa situação muito delicada, sabe? Assim, Sim. acho que é novo para as escolas também e vejo que algumas escolas estão com essa intensidade de conteúdo, até assim, como uma forma de mostrar para os pais que estamos aqui, porque tem uma, né, um nível de inadimplência muito alto, pessoas Uhum. saindo das escolas mesmo. Então, assim, é novo para todo mundo, não é assim, as escolas Sim. são as grandes vilãs, não é nada disso. Não, Acho não que é é novo isso. também. Né? Agora, quando Sim. as mães falam isso, eu falo assim, ó, primeiro, né? Primeiro não é nem repense, primeiro entre em contato com a escola. Escola não Isso. está funcionando, está adoecendo o meu contexto familiar. Como a gente Isso. pode sair disso? Não, é isso mesmo. Então é repensar a escola, né? Isso. Então, Eu assim, falei isso assim, mesmo nas últimas lives. A gente tem que dialogar, não tem que ter medo de conversar com a professora, com a coordenação, com a supervisão. Você faz parte daquela comunidade. Escola é comunidade. Enquanto a gente não sair desse lugar passivo, de receber o que a escola manda como sendo a verdade universal, a escola manda 5 atividades. Se é aquilo que você está vendo que está causando sofrimento no seu filho, em você, na sua família, e você não fala nada, você está sendo parceiro dessa negligência, na é verdade? não, e as escolas se beneficiam muito, né, com a nossa fala, com o nosso questionamento. É importante, e acho que a palavra, né, Marina, para essa nossa live que está me vindo aqui, é muito assim, como eu saio do meu lugar de vítima e vou protagonizar minha vida aí. Então, eu vou voltar a Perfeito. trabalhar, coitada de mim, eu vou voltar a trabalhar daqui a um mês, meu filho não tem escola. Como, então, é mobilizar. Como você pode protagonizar esse movimento? Você vai ter que mobilizar algo. E pode ser que nesse momento você não tenha força para isso, então você vai precisar de quê? De De um ajuda grupo, claro. psicológica, emocional, antes, para depois pensar em estratégias, né? Se E engajar, por exemplo, se engajar sobre essa questão da reabertura, se engajar em movimentos que estão conversando sobre isso, ficar realmente a par do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Amanhã vai ter uma audiência pública que vai conversar sobre a reabertura das escolas infantis. Esteja presente, porque a gente precisa também fazer parte do movimento da cidade. Senão a vai ser gente vai online. viver. É online. É online. Eu acho que lá no site da Câmara eles abrem um link e você pode participar. Se a gente não entra também falando em reflexão sobre o momento, se você não começa a fazer parte da cidade, Uhum. cidadão, você também depois não pode, vamos dizer assim, reclamar que você não participou. Porque a gente foi criado assim, né? Aquela coisa, vem de cima, eu estou recebendo. Começa lá na escola, né? Essa hierarquia de eu não participo, eu só recebo. A gente tem que sair desse lugar definitivamente, porque inclusive os nossos filhos vão aprender a se mobilizar ou não, nos vendo como exemplos. Eu queria voltar um ponto ali rapidinho, você falou sobre a questão das telas. Isso é realmente um ponto que nós que lemos sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta, sobre a questão da conexão com os filhos, isso dói, né? Isso foi o que mais me doeu aqui em casa também. Como que eu administrava isso? E aí, lendo muito tudo, ouvindo você falar, eu me tranquilizei, eu fui pesquisar e hoje eu encontrei uma rotina que isso entra na minha família, mas isso não me prejudica, não me faz sentir culpada também. Ficou todo mundo bem com a história. E aí eu fiquei refletindo sobre o seguinte: a maneira que a escola encontrou e que é possível neste momento trabalhar com seu filho é via tela.
Então, ela vai acontecer. Olha que interessante se você olhar pelo lado de que, apesar das crianças de hoje serem nativos digitais, isso não quer dizer que eles saibam administrar o digital. É uma aprendizagem para eles também. Então, olha só, ele pode aprender gestão de tempo. Eu anotei algumas coisinhas. Ele pode aprender sobre aprendizagem remota, sobre interação à distância, sobre domínio de algumas tecnologias, sobre o uso de diferentes devices, né? Se é televisão, se é computador, se é celular. Sobre terminologias, bug, mutar. Ah, fulano caiu, vou fazer um download, né? Sobre cuidado com o outro no virtual, porque sua cara não está ali, talvez, você está sem a câmera, mas a sua palavra pode magoar. Então, o cuidado com... Então, assim, também a tela tem que trazer, ela está trazendo a possibilidade de você educar o seu filho para essa situação que é nova. Sabe por quê? Porque ele vai vivenciar lá na frente isso mais 1000 vezes, né? Essa coisa do home office veio para ficar. E se ela veio para ficar, o seu filho vai provavelmente se beneficiar disso. É hora dele aprender, então, agora. Talvez o conteúdo tá chato, o jeito que está chegando, mas por trás dali, você pode trazer esse aprendizado para o seu filho. E se você não tem o tempo de ajudá-lo com isso, cutuca a professora, cutuca a escola, manda um e-mail e fala, ó, conversa com as crianças sobre o que escrever, como que é, entendeu? E aí as escolas podem sim encontrar nesse momento uma possibilidade de refletir sobre o que elas estão fazendo e pensar o que é útil agora, que aprendizado de fato é aquilo que você falou, faz sentido, né, nesse momento. E eu não sei por que eu estava falando isso, eu me perdi completamente, me ajuda aí. Não, você estava falando, na verdade, do que você foi se tranquilizando quando você foi estudando, assim, o que as telas podem trazer de Isso, positivo. isso me acalmou. Isso me acalmou, e é o que você falou, eu me mobilizei, eu fui atrás, e aí Isso. procurei ajuda, né, vamos dizer assim. Claro, e aí a palavra que define o que você traz aí na sua fala, né, Marina, que foi muito feliz, acho que é isso, assim, é ressignificar. Peraí, meu filho vai precisar ficar na tela mais do que eu gostaria, né? A tela vai fazer parte porque ele está nessa escola, porque os avós não estão aqui, nós vamos ligar para eles, porque ele agora vai assistir um filminho ou um episódio para fazer esse atendimento aqui. Já que eu vou precisar que seja dosado e que eu consiga ressignificar, dar um novo significado. Opa! E claro, né? Os nossos filhos estão vivenciando essa quarentena vai deixar marca. Claro que vai, para eles e para a gente. Eles estão perdendo muito, também estão ganhando outras coisas, né? E até no desafio ganham assim. Por exemplo, quando a Mel pergunta quando que vai acabar essa quarentena? E quando ela chora, eu falo, filha, você pode chorar, você está triste, você está com saudade, pode sentir. Mamãe, vem, aí dou colo. O que ela está aprendendo com isso? Está aprendendo a lidar com frustração. Tem frustração maior do que eu querer brincar com os meus amigos e não poder, eu querer ir no clube e não poder, eu querer ver minha avó e não poder. Então, assim, estão trabalhando, estão aprendendo resiliência, flexibilidade, aprendendo a esperar. É muita coisa que estão ganhando e muita que estão perdendo também. Vão ser É impactados, verdade. vão. E eles foram jogados para o universo das telas, foram obrigados a TUF. Agora minha professora está aqui na tela. Agora minha avó está aqui na tela. Agora tem uma live de contação de história, tem um show ao vivo na tela. Então, isso é o real. Então, como que eu vou ressignificar? Mas sempre dosando, né? Claro, porque o excesso é Perfeito. muito ruim, muito, muito ruim. Excesso para tudo é muito ruim, você tem toda a razão. Mas aquele, o que você falou agora me lembrou daquela frase. É o que tem para hoje, gente. Como que eu lido com o que tem para hoje? Tá acabando, eu preciso encerrar. E Passou aí, rápido. nossa, voou, tô Voou. desesperada aqui, ó, aqui, eu faço colo de um monte de coisa, não falei nada. Mas foi bom demais, porque a Voou, gente também adorei. precisa também, às vezes, sentir, ir no fluxo, né? Porque essa organicidade da conversa ela é muito boa. E aí, agora, para eu encerrar, como pedagoga sou, me deu uma. Eu preciso falar uma coisa, porque a gente falou uma coisa assim, falamos as questões do conteúdo, das crianças doentes, né? De calma lá. Mas olha, é muito importante que você mostre o valor que a escola tem para o seu filho. Isso tudo não quer dizer que você vai falar, joga para lá esse trem e deixa a taioba lastrar. De jeito nenhum.
É preciso que as crianças que estão na fase escolar, a partir dos 6 anos, né? Que elas tenham contato com o objeto do conhecimento, sim, porque faz parte da nossa cultura. O que a gente precisa entender é que assim, ó, a criança entrou no trem da educação, da escola, lá em fevereiro. O trem estava acelerado. De repente, o trem desacelerou. Esse trem não tem que parar e vocês não têm que descer. O trem vai continuar, mas no ritmo que a sua família conseguir, no ritmo da sua sanidade mental. É isso que eu sempre, assim, que minhas amigas que me procuram, o que, é que eu faço? Meu filho não quer, principalmente criança que tem educação infantil. Gente, calma, né? Vamos pensar, esse ano e talvez o próximo é um tempo, um micro tempo numa vida, né? Isso tudo que a Cecília falou que o seu filho provavelmente está aprendendo, talvez seja de mais valor do que de muita coisa que está chegando através da escola. Então, faça desse momento um momento saudável, um momento de aprendizado real, de coisas reais. Eu vou pedir você, Cecília, para finalizar aí para a gente, então, e te agradecer, porque foi maravilhoso, eu adorei, assim, voou. Eu até esqueci de tomar um café. Conta aí, fala pra gente, termina. Obrigada, Ah, você é Marina, demais. Amamos. obrigada. Eu também adorei a conversa, né? Falar de educação de escola é algo muito caro para mim, né? Acho que a escola tem um lugar muito importante na minha vida, né? Muito mesmo. E é o que eu quero passar para os meus filhos, mas acho que é um momento em que isso tudo tem que ser repensado, sobretudo, né? Essa estada dentro da escola, esse retorno para a escola presencial ou não. E acho que é momento, mais que qualquer outra coisa, né, Marina, de olhar para dentro. A quarentena nos impõe ficar dentro de casa e também olhar para dentro. Então, é olhar para como você, mãe, adulto da relação, pai, referência aí, como você está, se cuidar e aprender, né, uma comunicação respeitosa, de escuta, de acolhimento. Nós precisamos ser acolhidas, os nossos filhos Sim, também. Os professores também estão super angustiados, fazendo um trabalho maravilhoso dentro, né, dentro das próprias possibilidades. É tudo muito novo, então é preciso ter muita cautela, respirar e pensar como que eu posso conduzir de uma forma respeitosa, né? Acho que é o que você traz, né, perfeito, Marina? Assim, é perfeito. olhar para dentro, para dentro. Acho Isso, que é isso, mas obrigada maravilhoso. pela oportunidade. Adorei a Nós é que conversa. agradecemos também. Gente, obrigada para quem participou. Depois o vídeo vai ficar salvo lá no IG, né? Convidem as pessoas para assistirem, se fez sentido para você. E cuidem do que é mais valioso para vocês aí, que está dentro da casa de vocês. Primeiro vocês, e depois cuidem Sim, dos outros. Não é verdade? Um concordo. beijo. Tchau, gente. Brigadão. Tchau, Até. obrigada.